Bom, pessoal, então vamos continuar aqui o nosso papo sobre potência elétrica, né? Avaliando aqui sistemas de corrente alternada, né? Tem uma situação aqui que é a seguinte: a gente tem que conversar sobre a nossa avaliação na semana que vem, né? Um exercício avaliativo. Então, está marcado para o dia 13, né, daqui a uma semana, a não ser que haja aí alguma intercorrência, né, mas eu imagino que dê para a gente manter essa data. Como eu comentei lá no grupo, eu fiz uma lista e coloquei lá no Ava, inclusive, já, que meio que direciona, assim, um pouco a avaliação, tá? Eminentemente, o conteúdo vai ser de potência, né? Então, a gente tem que avançar com esse conteúdo hoje e tem que ir quase até o final dele. O fato é o seguinte: a lista vai ser assim, meio que o caminho para a avaliação, né, para o exercício lá do dia, tá? Agora a lista está um nível um pouco maior, né, digamos. Então quer dizer, então assim, não ache que o exercício, né, vai ser daquele jeito, vai ser aquele monte de questão lá, etc. Não é. Aquilo ali é um caminho, né? É um exercício, né? Aliás, teve aquela situação da primeira lista, né, e tal, que a gente teve tempo para fazer e alguma dificuldade no começo, etc, e depois deu certo. Naturalmente, quando você faz uma lista, que você tem aí uma semana para fazer, duas às vezes, você tem um trabalho maior, naturalmente, né? Quando você tem uma avaliação, que seja exercício, né? Porque prova não é, né? Porque prova você senta lá e faz sozinho, né? Naturalmente, quando a gente está numa situação essa daqui, de APNP e tal, e na verdade, do meu ponto de vista, até em outras, a gente pode ter alguma consulta, né? Não tem problema nenhum. E aí, então, nesse caso, é claro que você tem ali 2 horas para fazer aquilo, você vai ter um nível de dificuldade, de trabalho, na verdade, né? Menor, tá? Então, resumo da ópera: não se assusta com a lista, tá? A lista tem 5 questões, né? Esse exercício da semana que vem não teria 5 questões de maneira nenhuma e tal. Então, assim, uma coisa para você resolver com tempo, né? Outra coisa para você resolver com 1 hora, 2 horas, tá? Aí, se potência vai cair, né? O Pedro comentou, sim, potência vai cair, tá? Então, a gente, na verdade, está vendo aqui um dos últimos conteúdos assim que eu vejo que são mais teóricos, né? Depois desse ainda tem a parte de trifásicos, mas é assim uma coisa que já é um pouco mais prática, né? Mas depois a gente já vai de fato começar a falar de transformadores, de motores e tal. Então assim, o curso toma um caminho mais prático, digamos, né? Mais aplicável, né? Esses primeiros conteúdos eles são meio que básicos, né? Naturalmente a gente está nessa situação de APNP, né? Então a gente vai ter que tentar contornar isso. Mas o segundo semestre eu espero, né? O segundo semestre letivo, eu espero que a gente de fato consiga fazer alguma aula prática, etc. Tá? Bom, então vamos lá, né? Para a gente continuar aqui o nosso papo, tá? Assim, a primeira lista eu quase acabei de corrigir já, tá? Eu estou anotando lá num arquivo separado. Depois eu coloco no sistema acadêmico. Tá? Eu não terminei porque o AVA caiu lá um momento, ficou instável, não sei, demorou para abrir. Até que estava abrindo, mas demorava para abrir. Aí eu não consegui terminar todas as listas. Tá? Mas essa semana eu vou terminar, vai ter a nota lá e tal. Tá? Eu estou tentando fazer
algum comentário lá, pequeno, né, acerca da lista, da solução e tal, qual foi o erro ali, mesmo que a gente já tenha resolvido ali, eu acho que praticamente todas as questões, né, ou pelo menos encaminhado, né, mas eu tenho tentado fazer um comentário lá. Bom, então vamos lá, olha só. O que a gente está tratando agora, então, é aqui das expressões de potência, né, em corrente alternada. Então, a gente vai ter aqui, como eu já comentei, são 5 tipos de potência. Tá? Apesar de eles serem assim, bem correlatos, e na verdade uma coisa ser muito próxima da outra, do ponto de vista teórico, são 5 potências. Né? A gente já viu 3 até então. Tá? Vamos relembrar aqui quais são essas 3. Tá? Então, a gente tem aqui a definição mais básica, né, de potência, que é o produto da tensão pela corrente. O que ocorre é que, nesse caso, a tensão e a corrente, né, são alternadas, então elas são, elas são modeladas, né, através dessa expressão aqui, dessas expressões aqui. Né? Então, daí surge a primeira dificuldade, que é o produto dessas funções trigonométricas aí. Né? Bom, mas de qualquer forma, é daí que vai, né? A gente vai, então, fazer o produto de V por I, tá? V de T por I de T. O objetivo, então, nesse momento, é traçar aqui, né? É obter a mais básica expressão de potência, né, elétrica, que é a tensão pela corrente. Nesse caso, você chega ao que a gente chama de potência instantânea, tá? Porque é uma potência que varia no tempo. Então, é chamada de potência instantânea. A partir da expressão da instantânea, a gente obtém a média e a reativa, tá? Então, essas são as duas aí, principais potências do sistema elétrico, tá? Então, com a instantânea, são as 3 que a gente já tinha visto. Então, considerando que você tem um elemento, né, de forma que a corrente passe aqui de um potencial menor para um potencial maior, perdão, para um menor, nesse sentido aqui, você aplica a expressão V vezes I. Bom, aí tem uma série de transformações trigonométricas aqui, né? Uma série de equivalências trigonométricas aqui, e a gente chega até essa expressão aqui. Tá? Essa expressão aqui ela é interessante para a gente, porque a gente começa a enxergar aqui termos que não variam com o tempo. Tá? Esse termo aqui, por exemplo, ele não varia com o tempo. Esse termo aqui, ele não varia com o tempo, tá? Esse φ aí, para quem não lembra, é, na verdade, uma simplificação do ângulo da tensão menos o ângulo de fase da corrente, lá daquelas expressões. Então, esses termos aí, esses dois, eles vão ser bem importantes para a gente adiante, tá? Esse slide aqui ele é interessante porque ele mostra a variação aqui, né, quer dizer, a frequência da potência instantânea, tá? Que é o dobro da frequência da tensão e da corrente, etc. Né? Então, no sistema elétrico aí, a potência instantânea, né, tem 120 Hz de frequência. Mas como eu já comentei, não é usual, na verdade, não se faz especificação de sistema, de equipamento e tal, através da potência instantânea, tá? Justamente porque ela varia, né? Também não se faz através da tensão instantânea. O que tem ali é um valor médio quadrático, né? Root mean square, que é o RMS. Então, também procurou-se fazer a especificação das potências através de valores que não variam, né? E aí surgiram aqui duas potências extremamente importantes para a gente, que é a ativa e a reativa. Tá? Então, aquele primeiro termo lá que eu havia destacado, que é
valor máximo de tensão, valor máximo de corrente sobre 2 vezes o cosseno da diferença de fase, isso aí é chamado de potência ativa, tá? E você tem o mesmo módulo com um seno, isso é chamado de potência reativa, tá? Então, reescrevendo a expressão da potência instantânea, você tem essa expressão aqui, né? Quer dizer, ela ficou um pouco mais simples, né? Mas o que nos interessa naturalmente vai ser, inicialmente aqui, vão ser as potências ativa e reativa, né? Bom, então vamos olhar para cada uma delas, né? Essa potência ativa também é chamada de potência média, tá? Porque, na verdade, isso é um valor médio daquela potência instantânea. O que é um valor médio? O valor médio é o seguinte, você tem um gráfico aqui, né? Tenta olhar aqui só para o gráfico azul. Você concorda que a média desse gráfico azul é diferente de zero? Quem discorda de mim aí ou quem concorda comigo aí, por quê? Vamos lá, vamos falar um pouco nesse chat aí. Ou no áudio, sei lá. E aí, pessoal? Por que, Estevam, que essa média aqui é diferente de zero? Tem a ver com a amplitude, né? Exatamente, é isso aí. É justamente aqui o que está sendo comentado aqui, né? Por exemplo, a onda está deslocada para cima, né? Ou seja, se você tivesse... exatamente, é isso aí. Então, olha só, todo mundo que respondeu aqui, né? Pedro, Estevão, Débora, olha só. Então, a ideia aqui, para quem não viu ainda, é o seguinte, esse eixo está aqui, né? Então, quer dizer, se ele tivesse aqui no meio, exatamente no meio, aí a média seria zero, né? Então, nesse caso aqui, a média é diferente de zero e ela é positiva, né? Essa média, a gente costuma, na análise de sinais, tá? A análise... sinal é uma tensão ou uma corrente ao longo do tempo, que você tem ferramentas matemáticas aí para avaliar isso, tá? Então, na análise de sinais, de formas de onda, a gente chama essa média aqui de offset, tá? A gente chama essa média de offset. Então, tem um offset aí diferente de zero, né? Se você avaliar a expressão da potência instantânea, você vai olhar para ela aqui e vai observar que esse offset, ou essa média, é justamente esse P aqui. Aí eu quero ver de novo quem concorda comigo, quem discorda comigo e por quê. Ó, esse P é justamente o valor ali que leva aquele gráfico para cima ou para baixo. Por quê? Olha só, vamos avaliar uma coisa aqui. Vamos fazer uma análise aqui desse gráfico aqui de forma bem simples. Isso aqui é um cosseno. Está multiplicado por um valor aqui, né? Mas é um cosseno. Isso aqui é um seno. Está multiplicado por um valor aqui. Ou seja, pessoal, isso daqui vai de quanto a quanto? Vai de menos 1 até 1. Isso daqui vai de menos 1 até 1. Ou seja, isso daqui tudo vai de menos P até P. Ou seja, simétrico com respeito ao eixo, né? E isso daqui vai de menos Q até Q. Também simétrico. O que sobra aqui para deslocar para cima ou para baixo? Quer dizer, tirar a simetria. Alguma coisa que está fora de qualquer função trigonométrica, que é esse P aqui. Então, conseguiram ver que o que faz aquela onda ser deslocada com respeito ao eixo, igual a gente acabou de visualizar, é este P aqui?
E aí? Tá? Porque ele está separado, né? Quando você tem uma função trigonométrica assim, ó, por exemplo, vamos lá, deixa V de t mesmo, V de t igual a Vm cosseno de ômega t mais φ, tá? Isso daqui a gente já viu muito tranquilamente que isso aqui varia de quanto até quanto? De menos Vm até Vm, né? Então a média aritmética disso aqui é zero, tá? Agora, se eu vier aqui e somar um K, esse K é o offset e a média desse negócio aí vai ser K. Por que a média é K? Ué, a média disso aqui é zero, só sobrou isso aqui, que é constante, né? Não varia, né? E é mais ou menos isso que esse P está fazendo aqui, tá? Por que eu falei isso aí tudo? O nome desse P é potência ativa, né? Mas também é chamada de potência média. Por que é a potência média? Justamente porque é a média da instantânea, né? Ou o offset ali. Então, é só para demonstrar por quê. Demonstrar não, explicar por que o nome desse negócio aí é potência média, tá? Então, essa potência de extrema importância para a gente, tá? É a potência média ou a potência ativa, tá? Eu costumo me referir como potência ativa normalmente. Potência média ou potência ativa. E aí, se você tiver a tensão, a corrente e a diferença de fase em qualquer elemento, você pode calcular a potência ativa, tá? A unidade disso daqui é o watt, então é a unidade que vocês já tinham uma familiaridade, tá? E aqui vem uma situação extremamente importante. A potência ativa é uma parcela da potência elétrica que a gente fala que ela é convertida em trabalho. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é uma parcela de tudo elétrico de potência que chega que pode ser convertida em outras formas de potência que não elétricas. Ah, mas como assim? Olha, por exemplo, quando você alimenta lá um motor, você tem energia elétrica entrando e você tem energia mecânica, né? Quer dizer, você tem potência mecânica, potência de eixo, né? Movimento saindo. Ou seja, houve ali uma conversão eletromecânica de energia, né? De todo a massa, digamos, de potência, né, de energia que entra naquele sistema, a única que pode ser convertida em outra forma de potência é essa ativa. A gente vai aprender a quantificar isso depois, tá? O que ocorre é que, nesse caso, na verdade, além de potência de eixo, né, que é o movimento, isso também se transformou ali, se a gente for avaliar o fluxo de potências em barulho, né, energia sonora, né, porque aquilo está fazendo barulho, energia térmica, porque aquilo esquenta, tá? Então, quer dizer, quando a gente começa a falar de potência elétrica, principalmente em CA, a gente começa a entrar num mundo de eficiência energética, né? E esse mundo, ele vale muito dinheiro, né? A verdade é essa hoje em dia, né? Então, a gente pode falar em eficiência energética industrial, né? Eficiência energética predial e tal. Então, assim, na verdade, isso vem porque o que a gente está pagando, né, enquanto consumidor de energia, é justamente pelo kilowatt ao longo do tempo, né? Ou seja, pelo quilowatt-hora, né? Ainda mais hoje em dia, em todas essas discussões aí, dessa seca que está assolando os reservatórios, né, e tal. Então, a gente tem uma matriz energética que é muito dependente de chuva, né? Então, quer dizer, a matriz é renovável, né? Acho que eu já discuti isso rapidamente. A matriz ela é renovável, mas ela depende muito de chuva, né? Então, se você não tem chuva, você tem dificuldade de geração de energia, né, através de hidrelétrica, né? 65% da matriz, né, quase 70% é baseada em hidrelétrica. Então, quer dizer, o custo operacional da energia ela cresce muito quando você coloca termoelétrica, né, que é a segunda fonte.
expressiva, né? Então, com isso, o custo do quilowatt-hora, aí, seja para o consumidor A, que é industrial, ou para o consumidor B, que é predial, né, residencial, ele sobe, né? Então, foi feita aí há uns 6 anos, em 2015, uma estrutura de bandeiras, né, justamente para avaliar a disponibilidade de energia hidráulica. E hoje a gente está numa bandeira vermelha, né, patamar 2, em que a gente pagava aí, né, ainda paga quase R$ 6,50 pelo quilowatt-hora. Na verdade, não pelo quilowatt-hora. Na verdade, a bandeira, o quilowatt-hora, cada concessionária, de acordo com o arranjo econômico e técnico ali da região, estipula esse valor. Na verdade, esses R$ 6,25 aí, ele é justamente um valor que é acrescentado na conta, não por quilowatt-hora, né? A cada 100 kWh consumidos, né? Então, é um valor que você vai somando ali a cada 100 kWh consumidos, justamente para tentar compensar um pouco o custo, né, da energia térmica, né? Bom, enfim. Então, quando a gente começa a falar de potência, a gente começa a discutir muito essas situações aí, que também são bem contextuais e aplicáveis, né? A gente é tarifado na nossa casa, né, consumidor B, residencial, por essa potência ali. O seu medidor lá, ele vai, ele vai medir essa potência aí, né? E é por essa potência aí que você é tarifado, né? Que você paga por ela, né? Na verdade, você paga por energia, né? Que na verdade a energia é a potência ao longo do tempo, né? Então, enfim, a energia, se você for colocar aqui, né? Pode ser vista, por exemplo, para valores constantes, né? Potência vezes o tempo, por exemplo, né? Então, é essa potência aí, é essa energia aí que você paga, né? A outra potência, né, que é a reativa, vamos lá falar dela, ela também tem uma importância muito grande aqui nos sistemas elétricos, inclusive no sistema de tarifação. Só que ela é mais voltada, né, ou tem uma preocupação maior aqui para consumidores industriais, tá? Que tem muito motor ali e tal. Então, ali tem um consumo de potência reativa muito maior. Nas casas não tem. Então, o que nesse caso aqui, né, que é a reativa, tá? Ela tem mesmo módulo, né, aqui inicialmente da ativa, tá? Só que você tem aqui um seno, ao invés do cosseno você tem um seno. Aí você já começa a pensar que como você tem um módulo, né? Vamos fazer um plano aqui assim. Como você tem um módulo, o seno, o mesmo módulo e o cosseno, você naturalmente já vai começar a pensar alguma coisa assim, ó. Peraí, então, se eu tenho um módulo, né? Digamos que você tem aqui uma origem e aqui um ponto qualquer, né? Tá. Quando eu tomo esse módulo aqui, que eu vou chamar aqui simplesmente de um número aqui qualquer, sei lá, vou chamar aqui para não ser P, para não confundir com a potência ativa, eu vou chamar de C. Então você tem um módulo. Faz o módulo vezes o cosseno. O módulo vezes o cosseno desse ângulo aí, né? Você vai ter uma projeção aqui. Então você já começa a pensar que o P é uma projeção aqui no eixo X, né? Ou no eixo real, né? Se a gente for avaliar número complexo, etc, né? Agora, se eu tomo o mesmo módulo e multiplico pelo seno daquele mesmo ângulo, né? Eu faço a projeção aqui no eixo Y, né? Ou no eixo imaginário, né?
Então, assim, a gente já começa a pensar que o par P e Q, eles vão formar um negócio aqui interessante, que é justamente um número complexo, né? Ó, P e Q, tá? Bom, isso vai fazer com que uma outra potência surja quando você leva em conta esses dois caras aí como um par ordenado, tá? Bom, mas vamos conversar aqui primeiro sobre a potência reativa, tá? Então, a unidade disso daqui é VAR, tá? VAR significa volt ampere reativo, tá? Volt ampere reativo. Então, enquanto a unidade da potência ativa é o watt, a unidade da potência reativa é VAR. Essa potência aí, ela não pode ser convertida em trabalho. O que isso significa? Ela é parte de toda a potência elétrica que não vai ser transformada em movimento, em aquecimento, em energia sonora, etc. Ah, mas se você faz então uma avaliação aqui de fluxo de potências, etc., para onde que isso vai? Isso vai basicamente para o que a gente chama de magnetização dos indutores, ou seja, para você manter ali um campo magnético nos indutores, ou para você manter os campos elétricos nos capacitores. Então, quando você tem um capacitor no sistema, numa dada carga, é preciso que haja um campo elétrico ali dentro, né? Entre as placas paralelas ali, como a gente comentou. Isso consome energia, isso consome potência. Só que essa energia, essa potência ali específica, ela fica ali mantendo esse campo elétrico. Ela não pode ser convertida lá, por exemplo, em aquecimento ou outro tipo de energia, tá? Assim como no indutor, aquilo ali fica mantendo um campo magnético. Quando a gente estudar lá os motores que consomem muito reativo, justamente por terem muitos enrolamentos e precisarem de um campo magnético ali mantido, a gente vai ter assim uma ideia mais ampla, tá? Mas por enquanto o que a gente tem que entender é que tem boa parte de toda aquela potência total, ela não é transformada em trabalho, quer dizer, você não pode movimentar nada, aquecer nada com essa potência aí. Ela simplesmente serve, entre aspas aí, para meio que resumir a ideia, fazer um sistema elétrico, né, um equipamento elétrico funcionar. Simplesmente faz ele funcionar, tá? Ao contrário da ativa, né? Que é justamente essa parcela aí que faz com que haja lá o movimento, o aquecimento, etc. Aí, se a gente tem um motor, por exemplo, lá, um equipamento elétrico qualquer, você, enquanto projetista desse motor, ou está fazendo a análise ali, você pensa, ou você quer, né, digamos, ao projeto ali, que haja mais consumo de potência reativa ou mais consumo de potência ativa? O que será que tem que acontecer no motor? Será que ele tem que, de toda a potência que entra, ele tem que consumir mais ativa ou reativa? Naturalmente, né, igual o Pedro comentou aqui, mais ativa, né? Porque, afinal de contas, é preciso que a potência de entrada seja o máximo possível convertida em trabalho, né, para girar ali o eixo, né, ou se for um aquecedor para aquecer, etc.
Então, é um indicador de eficiência energética do equipamento a quantidade de ativa versus a quantidade de reativa, ou a quantidade total. Tá? Além disso, tem a perda. Tá? Tem a perda. Lembre-se sempre disso. Quando eu falo de perda, eu falo de ativa. Tá? Naturalmente, não é ativa que chega lá no movimento. Mas a perda, ela é ativa. Sabe por que a perda é ativa, não é reativa? Porque a perda, ela se transforma em outra forma de energia. Por exemplo, você perde com calor, você perde com barulho, tá? Então, dentro da ativa, que vai até a potência de eixo que a gente fala, ainda tem uma perda, né? Porque aqueceu ali o sistema, porque você está ouvindo barulho. Então, quer dizer, é o balanço energético, né? A energia não sai de lugar nenhum, né? Então a gente tem que saber de onde é que ela vem. Se você está ouvindo barulho no motor, está vindo da alimentação energética principal do motor. Se você está vendo que o motor está esquentando, está vindo de lá. Então, quer dizer, são coisas do dia a dia industrial que a gente tem que ter em mente. Ou coisas mais simples, por exemplo, você pega ali uma fonte, né, de telefone, de computador e tal. Se essa fonte aquece muito, você bota a mão ali, às vezes está quente, né? Se ela aquece muito, você está tendo uma perda energética ali. Você está pagando por aquilo? Com certeza você está pagando por aquilo, tá? E ela é ativa, essa potência ali? Ela é ativa, porque você está vindo elétrica e ela está se transformando em calor, tá? Ela é ativa. E também tem a reativa ali dentro, que está consumindo de alguma forma? Sim, também tem. Tá? Se tiver indutor e capacitor, tem. Tá? Reativa. Então, quer dizer, isso é até para a gente avaliar, né, o fluxo, o balanço energético de coisas maiores e menores. Né? Do ponto de vista de consumo, já de tarifação, né, a gente vai conversar um pouco mais com calma sobre isso aí, mas eu comentei que a tarifação ela é feita para consumidor residencial, consumidor B, apenas em energia ativa, né? Potência ativa. Né? Por quê? Porque as cargas prediais, residenciais, elas não consomem reativo, tá? Consomem muito pouco, né? Praticamente nada. Então, não há uma preocupação tão grande nesse sentido. A reativa, ela é consumida do ponto de vista industrial por conta dos motores, tá? Então, na indústria, a carga industrial é praticamente motor, tá? Ah, mas só tem motor? Mas se você tiver uma ponte rolante, é um motor. Se tiver um elevador, né, de carga, é um motor. Se você tiver uma bomba, é um motor. Então, assim, é claro que tem especificidades. Eu preciso de um forno, um alto forno, né, e tal. Tudo bem, tem uma questão, né? Mas, evidentemente, a carga elétrica é motor. E como o motor tem muito enrolamento, tem ali uma característica de indução, indutiva, né, de indutor muito grande. E é esse cara que consome muito reativo justamente para manter ali o campo magnético funcionando, né? Então, no caso industrial, se você não mantiver um consumo de reativo dentro de um padrão, você paga pelo excedente de reativo, tá? No residencial não, mas no industrial sim. Paga-se então tanto pelo ativo, normalmente, pela potência ativa, como pelo reativo, tá? Existem formas de a gente controlar isso na indústria, né? Existem formas, né? É uma análise de eficiência energética, justamente aquele tópico que eu já comentava, que é um tópico que está muito em alta, né? Por várias situações, né? A gente pode pensar em consumo de reativo, em uma geração distribuída. O que é isso? Você gerar energia, por exemplo, através de energia solar, fotovoltaica, né? E tal. E em uma avaliação, por exemplo, do sistema de refrigeração, em uma avaliação do sistema de iluminação,
para que você tenha, por exemplo, lâmpadas de LED para consumir menos energia. Então, tudo é um investimento, né? Esse investimento ele tem o que a gente chama de payback. O que é o payback? É o tempo de retorno desse investimento, né? Você vai ter ali um investimento, o seu custo energético ele vai diminuir, e aí com quanto tempo ali a diminuição vai levar até um payback, né? Quer dizer, até quanto tempo você compensou o que você gastou. Né? Então, isso pode ser feito tanto do ponto de vista predial, né, residencial, como industrial. É claro que industrial você tem ali muito mais fonte de perda, muito mais carga e tal. Do ponto de vista residencial, né, você tem uma instalação menos complexa, né, uma situação mais simples. Tá? Bom, vamos adiante aqui. Ficou claro, pessoal, essa discussão aí acerca de potência ativa, reativa e um pouco desse contexto aí. É claro que a gente está iniciando a discussão, né? Mas e aí, como é que estamos? Podemos adiantar? Podemos ir adiante ou temos dúvidas aí a serem discutidas? Beleza. Então, vamos lá, né? Pois muito bem. Bom, então, vamos fazer um exemplo aqui, né, para gente aplicar isso daí, tá? Se eu não me engano, é uma das primeiras questões lá da lista de estudo dirigido, tá? Ou muito parecidas, ou muito parecido, que é o seguinte: olha, a gente tem aqui um circuito, tá? Isso aqui é um circuito, só que ele está como uma caixa preta. Meio que você pode ter uma fonte e uma carga, ou uma carga e uma fonte, a gente não sabe, tá? E aí você tem uma tensão, naturalmente, né, e uma corrente. Então, qual é a ideia? Foi fornecido aqui, foram fornecidos as expressões, né, foram fornecidas as expressões de tensão e de corrente. E aí, a gente precisa calcular o quê? A potência ativa e a potência reativa nesse sistema aqui. Tá? Então, não tem dificuldade nenhuma, tá? É simplesmente, nesse caso aqui, aplicação de expressão, uma vez que foi fornecido aqui, né? Está fornecido aqui corrente, tensão, etc. Então, para a gente relembrar, P é igual a quem? Vm IM sobre 2 cosseno de φ. Né? Lembrando que φ vai ser aqui para a gente o quê? O ângulo de fase da tensão menos o ângulo de fase da corrente. Tá? Então, nesse primeiro caso ali, vou fazer a letra A, depois vocês façam a B. Nesse primeiro caso aqui, o que você tem? Valor máximo de tensão, né? 100. Valor máximo de corrente, 20. Tá? E agora, quem que vai entrar aqui, ó? Cosseno de quem? Teta V menos teta I. Ou seja, menos 45, olha lá, menos 45, menos 15. Então, você vai ter que colocar ali um cosseno de quanto? Um cosseno de menos 60. Tá certo ou tá errado? Tá certo, né? Então, vem aqui com um cosseno de menos 60 graus, tá? Deixa eu abrir a calculadora aqui para ver quanto que dá isso aqui. Vai dar 2.000 vezes o cosseno de menos 60 graus, né? Então, vamos lá, na minha calculadora aqui, meio estranha. Cosseno. Vamos lá. Menos 60 cosseno. É menos meio, né? Ou não?
dá isso aqui, pessoal? Cosseno de menos 60. É menos meio mesmo, né? Cosseno de 60 é menos meio. Não é isso? Meio meio é o cosseno de 60, né? Ah, tá certo. É positivo. É isso mesmo, tá certo, tá certo. Então é meio, tá certo. Eu achei que minha calculadora tivesse errado, mas ela não tá. Então, 2.000, né, vezes meio aqui dá 1.000, né? 1.000 o quê? Watts. Né? Ou seja, tem 1 kW aqui. Né? Porque é assim, né? Se a gente fizer o círculo trigonométrico lá, a gente não erra, né? Se a gente fizer a análise assim, isso daqui é um seno, não é isso? Esse eixo aqui é o eixo do seno. Esse eixo aqui é o eixo do cosseno, né? Então, se eu tenho um ângulo aqui, aqui a projeção dele é o cosseno, né? Como é menos 60, né? A projeção dele aqui também vai ser positiva, né? Então, de fato, é positivo. Então, beleza, você tem ali 1 kW, né? De potência ativa envolvida, né? Agora, vamos calcular a reativa aqui, né? A reativa, então, vai ser o quê? Q, né, igual ao mesmo módulo inicial, né? Então, 100 vezes 20. E aqui seno, né? Agora sim, né? Seno de menos 60. Então, aqui você vai ter um Q de quanto, né? Você vai ter um Q igual a 2.000 vezes o seno de 60, né? O seno de 60 não é meio, né? Então, deixa eu botar aqui o seno de menos 60, na verdade. Então, vai ser 0,86 aqui, aproximadamente. Então, isso daqui dá menos 0,86 vezes o módulo, está dando 1.732. Vê se deu o mesmo resultado aí, por favor. Menos 1.732, aproximadamente, VAR. Deu isso aí, pessoal? Beleza. Então, calculamos aí o quê? O quê? Então, temos um sistema, olha só, hein? Temos um sistema, então vamos avaliar aqui agora essa situação, né? A primeira coisa que a gente avalia aqui é a seguinte: você tem aqui um sistema, então, que ele está consumindo 1.000 watts, né? Então, você tem um sistema que está consumindo 1.000 watts. Só que ele está consumindo menos 1.732 VAR. Então, na verdade, ele está o quê? Gerando 1.732 VAR. Tá? Concordam? Quando você faz o cálculo de uma potência, né? E aí você chega à conclusão de que a potência é negativa, significa que aquilo está gerando aquela potência. Tá? Qualquer que seja a potência. Quando você faz um cálculo de potência e a potência é positiva, significa que ele está consumindo aquela potência, tá? Se você naturalmente considerar isso daqui, ó, corrente de um potencial maior para um potencial menor, tá? Lembre-se sempre disso daí. Então, se você considerar sempre essa convenção aqui, né, de corrente de um potencial maior para um menor, e a potência der positivo, consumo de potência. Potência der negativo, geração de potência. Tá?
Aí você me pergunta assim, mas então, peraí, como é que é isso? Ele está consumindo uma e gerando a outra? Pode isso? Pode, tá? Pode. Eu já vou adiantar aqui para vocês que a potência ativa, a potência ativa, ela está relacionada a resistores, tá? A resistores. A reativa, ela está relacionada a indutores e capacitores, tá? Então, a reativa está relacionada a indutores e capacitores e a ativa está relacionada a resistores, tá? Mas e aí? E aí que a gente vai ver daqui a pouco que o indutor ele consome reativo e o capacitor ele gera reativo. Isso significa que, como aqui tem uma geração de reativo, você tem duas possibilidades. Ou você teria uma fonte energética, ou você teria um capacitor. Como é que eu sei se é uma fonte ou se é uma carga com capacitor? Olha, a potência ativa ela está sendo consumida e o único elemento que consome ativo é resistor. Então, se esse negócio aqui está consumindo ativa e gerando reativa, isso aqui com certeza é uma carga do tipo RC. Tem resistor e capacitor. Vamos mais. Se isso daqui fosse positivo, qual seria essa carga aqui? E aí? Hein? Se a reativa fosse positiva, digamos que você estivesse consumindo ativa e reativa. Isso aqui seria o quê? Uma carga ou uma fonte? Primeira questão. É uma carga. E qual é essa carga? Essa daí que responderam. RL. Tá? Porque está consumindo ativo e reativo. Exatamente. E se, eventualmente, eu tivesse uma geração aqui dentro de ativo, ou seja, digamos que esse ativo fosse negativo, isso daí seria uma carga ou uma fonte? E aí? Nesse caso, seria uma fonte. Justamente. Por quê? Pessoal, para gerar ativo, só fonte, tá? Para gerar reativo, ou fonte ou capacitor, tá? E para consumir ativo, só resistor. E para consumir reativo, só indutor, tá? Vai aparecer uma tabelinha aqui daqui a pouco para resumir esse papo aí, tá? Bom, então vamos a ela. Olha, um resistor, então, ele vai absorver, né, ou consumir o quê? Ativa. Então, zero de reativo para ele, nem gera, nem consome reativo, e o P maior que zero, né? Um indutor, por outro lado, não consome ativo, muito menos gera, consome, né, ou absorve reativo através dessa expressão aqui. E a potência, naturalmente, é maior do que zero. Ah, professor, mas não tinha aqui um cosseno junto?
cosseno de φ, ou melhor, seno, né? Estamos no reativo aqui. Não tinha aqui, professor, um seno de φ multiplicando? Tinha. Tem. Esse φ, para a gente relembrar, ele é a defasagem do ângulo de tensão menos o ângulo de corrente. No entanto, se você avalia apenas em cima de um indutor, veja bem, hein? Apenas sobre o indutor, estou avaliando elemento por elemento, não é lá uma associação de cargas de resistor e tal, porque aí você vai ter aquele consumo de um monte de coisa, né? Se você avalia apenas em cima de um indutor, a gente viu que a defasagem entre a onda de tensão e a onda de corrente era 90 graus. E aí, quando você faz o tal do seno de 90, dá 1. E aí a sua expressão se resume a isso aqui. Tá? E o capacitor? Nem gera e nem consome ativo, mas fornece ou gera reativo, né? Tanto que a expressão dele tem um sinal de negativo aqui. De onde é que veio esse negativo aí? Justamente isso corrobora, né, o fato dele fornecer, porque é negativo aqui. Bom, se você avalia apenas em cima de um capacitor, o θV menos o θI, a gente viu que essa diferença agora também é 90. Mas aqui a tensão está atrasada. Então, na verdade, a diferença é de menos 90 graus. Fazendo aqui o seno de menos 90, a gente chega até menos 1. E aí a expressão em cima do capacitor para reativa dá essa. Em cima do indutor para reativa dá essa. Ah, professor, tinha um cosseno aqui também, né? No resistor. Tinha um cosseno aí também. Mas, qual é a diferença de fase em cima de um resistor? Vocês lembram disso? Qual é a diferença de fase entre a onda de tensão e a onda de corrente em cima de um resistor? Quem que lembra aí? Ó, é zero. Vou voltar lá, é isso aí, é zero. O Estevam pode vir aqui dar aula para mim, eu acho. Hein? É bom que eu acordo mais tarde. É zero, tá? Então, tá certo, claro. É zero, olha só. É brincadeira, tá, pessoal? Isso é só para a gente tentar transpassar a distância aqui. Isso aí, eu sei que é dedicação, é tempo, cada um tem o seu, e interesses também, eu sei disso, tá? Então, é zero, tá? Então, sendo zero, me diga aí qual é o cosseno de zero. É 1. Né? Então, a expressão ela se resume a isso aqui. Tá? Então, quer dizer, se você avaliar em cada um desses elementos aí, você vai ter uma simplificação das expressões. Né? Na verdade, do ponto de vista analítico, aí, matemático, né, as coisas elas vão ao encontro umas das outras. Porque, por exemplo, a reativa já está colocada aqui como sendo zero. Né?
Mas se você quiser aplicar a expressão, pode aplicar. Vai ser o quê? Vm sobre 2 vezes o seno de zero, né? Nesse caso aqui. Mas seno de zero é zero, por isso que morreu ela aqui. Tá? Ah, você quer aplicar aqui a ativa no indutor para você ter mais fé aqui no valor, que é zero mesmo? Aplica a expressão de ativa. Vai ser Vm sobre 2 cosseno. Né? Cosseno de quanto? Nesse caso do indutor, 90. Cosseno de 90 é zero. Tá? E no capacitor, cosseno de menos 90, zero também. Tá? Então, por isso que os valores aqui, né, quer dizer, a teoria aqui vai ao encontro da avaliação prática, do ponto de vista que você só vai ter consumo de reativo em indutor, consumo de ativo em resistor e geração de reativo em capacitor. Tá? Bom, deixa eu voltar lá na análise de defasagem, só para a gente relembrar isso daqui. Esse papo de 0, de 90 e de menos 90. Tá? Cadê? Olha aqui. Ó. Quando você está num resistor, pessoal, a diferença de fase ó, é zero. Tá? Você vê que elas têm a mesma fase. Ó. Cruzamento por zero, mesmo ponto, cruzamento por zero, mesmo ponto. Estou avaliando tensão e corrente. Né? Tem amplitudes diferentes, mas tem a mesma fase. Depois vocês deem uma olhada na aula, tem uma demonstraçãozinha rápida aqui, por que isso acontece. Quando você está num indutor, tem uma diferença aqui que é de 90 graus, tá? Só que nesse caso, θV menos θI dá 90, né? Porque o θV aqui, né, está adiantado. A corrente está atrasada. Quando está no capacitor, olha lá como é que inverteu, né? A corrente ficou adiantada ou a tensão atrasada. Então, essa diferença aqui para menos 90 graus. Tá? Aqui não tem escala, né? Mas se você quiser avaliar lá a demonstração e tal, ou ainda pensar que, por exemplo, olha, daqui até aqui, você tem um ciclo, né? Um período. Né? Um período equivale aqui em graus, né, a 360. Então, assim, eu sei que é bem qualitativo, né? Mas aqui no meio seria 180 graus, né? E o meio daqui, desse meio, né, seria em 90 graus, né? Então, assim, tá coerente, né? Tá? Para a gente ver a distância ali. Bom, vamos adiante, né? Vamos avaliar aqui rapidamente a potência instantânea de novo, tá? Mesmo sabendo que ela não vai ser tão importante para a gente, mas vamos avaliar aqui de novo a potência instantânea em resistores, capacitores e indutores, tá? Puros, né? Igual a gente fez agora. Então, por exemplo, se você tem, né, uma carga puramente resistiva, justamente essa análise aqui, né, a fase de um igual à fase de outro, então a diferença dá zero, ou seja, o termo Q ele vai morrer, né, e o termo P vai ser simplificado para cá. Então, fazendo isso lá na instantânea, você tem aqui a conclusão de que um resistor puro, né, não vai ter potência reativa, né? Quer dizer, é a demonstração, digamos, do que eu comentei. Né? Então, você tem uma instantânea que fica aqui bem resumida. Né? Ela varia? Varia. Tem um cosseno aqui, né? Ela varia. Mas ela fica uma expressão menor e tal, e não tem ali consumo, né, nem geração de reativo. Então, se eu faço o gráfico desse negócio aí, fica alguma coisa assim, ó, né? Aí aqui tem uma característica bem interessante, que é a seguinte.
está vendo que essa potência instantânea aqui, ela não fica negativa, né? A potência instantânea, no caso do resistor, ela não fica negativa em momento nenhum, ela é sempre positiva. Conseguem ver aqui, pessoal? Isso quer dizer que em nenhum momento um resistor pode gerar energia, né? Gerar potência. Isso está coerente com a realidade, né? Um resistor, ele só consome, né? Ele não gera. Lembra que ele não gera nada ali para a gente? Tá? Então, avaliando aqui a potência instantânea, ó, ela é sempre consumida, né? Sempre positiva. Tá? E aqui é a média da instantânea, que é a ativa, né? Constante. Né? Bom, aqui eu posso fazer a análise análoga para o indutor, chego à conclusão do mais 90 graus, zero a ativa e tenho que a reativa é positiva consumida, né? Então, o indutor puro não consome reativo, né? Falamos isso já. E fazendo a análise para um capacitor puro, zero a ativa e acabo gerando a reativa aqui, porque eu tenho menos 90 graus. Tá? Então, na verdade, isso daí é meio que a análise aqui, isso aí é meio que a análise dessa tabela aqui. Tá? Entendido isso daí, pessoal? E aí, como é que estamos? Vamos lá, vamos dar uma respirada e vamos avaliar aí se a gente tem alguma dúvida pontual, conceitual, alguma coisa assim. Senão a gente adianta, tá? Vamos lá, com calma e tranquilidade, né? A gente tem um ano inteiro pela frente aí. Arthur, Débora, Estevão, Felipe, e aí? Heitor, Jader, Lara, e aí, como é que estamos? E aí, Débora, como é que tá? Tô rindo com respeito, tá? É isso aí, vai ficando mais claro, pode ter certeza. Beleza. Lara, como é que tá, Lara? Então tá bom. Bom, então vamos mais, né? A gente daqui a pouco vai fazer uns exercícios para aplicar isso daí tudo, né? Bom, como eu vinha comentando, a gente pode usar aquela característica lá extremamente interessante de seno e cosseno, tá? De seno e cosseno ali da potência, né? Haja vista que eles formam ali claramente um par ordenado, né? Cadê? Aqui, ó. Por que eles formam um par ordenado? Olha, você tem um módulo, um cosseno de um ângulo. O mesmo módulo, o seno desse mesmo ângulo, é como se a gente tivesse um ponto aqui, né? No plano, a projeção aqui embaixo no eixo e a projeção aqui no outro eixo. Então, a gente tem ali um par ordenado P e Q, potência ativa e potência reativa, que a gente pode naturalmente formar uma coisa chamada potência complexa. Olha aí. Como que você forma uma potência complexa aí? Ora, se você tem aqui A e B, né, ou X e Y, você não escreve A mais JB na forma retangular?
né? Por que não escrever P mais JQ? Isso aí, então, vai ser o que a gente vai definir agora, que a gente vai chamar de S. Esse S aí vai ser o que a gente vai definir como potência complexa. Então, assim, não é uma coisa nova, né? É só você pegar ali P e Q e visualizá-los como um número complexo, tá? A unidade desse negócio aqui é o VA, volt ampere, tá? Então, não temos aí nada de novo, nada demais, né? A gente só tem a visualização ou a utilização de P e Q como sendo ali um número complexo, tá? Então, vamos lá formalizar isso daí. Então, você tem um P que é igual a V eficaz e eficaz cosseno. Um Q é igual a V eficaz e eficaz seno. Então, você pode avaliar isso daqui, né, como sendo o quê? Um número complexo na forma retangular. E aí, você vai ter um P mais JQ. Exatamente como eu já escrevi. Aí pode estar surgindo uma dúvida aí, que é a seguinte: professor, você não explicou até agora que essa parte inicial das expressões era Vm vezes Im sobre 2? Eu quero ver aqui quem concorda comigo que Vm vezes Im sobre 2 é a mesma coisa que V eficaz vezes I eficaz. Ou RMS, né? Como bem quiser. Vocês se lembram do valor RMS, que a gente pega o valor máximo e divide por raiz de 2. Concordam? RMS ou eficaz, não é a mesma coisa. Concordam ou não concordam? Né? O papo dos 127 volts versus 180 volts. Isso aí vocês se lembram, né? Por exemplo, digamos que eu tenha aqui, né, uma forma de onda, cujo valor máximo, né, tal do VM lá, é 180 volts, que é o valor máximo, né, o valor da amplitude. Como é que eu calculo aqui o meu VRMS, que é a mesma coisa que V eficaz? Eu vou tomar lá o valor máximo e vou dividir por raiz de 2. Então, a discussão que a gente fez no comecinho da parte de corrente alternada aqui, por exemplo, o sistema elétrico de potência, né, o CEP, ele é especificado por valores RMS. Tá? Então, quando você fala lá 127 volts, é o valor RMS. O que é o valor RMS de uma onda senoidal? É o valor máximo dividido por raiz de 2. Tá? Então, significa que na nossa casa, né, por exemplo, o valor máximo da tensão, mesmo que seja instantaneamente, é aproximadamente 180 volts. Por quê? Pega 127 e multiplica por raiz de 2 e acha o valor máximo para você ver. Estou querendo dizer que lá numa onda, né, de tensão, né, ou de corrente, lá no começo da nossa discussão, deixa eu achar aqui. Se você tem, então, uma forma de onda senoidal, como essa daqui, olha lá, o valor máximo dela é Vm.
Como é que a gente define o valor RMS? Valor máximo dividido por raiz de 2. Né? Por exemplo, digamos que você tem um RMS 220. Qual vai ser o valor máximo? 220 vezes raiz de 2. É aquele papo de você especificar através de uma média, né? Mas nesse caso aqui não pode ser uma média aritmética, porque a média desse negócio aqui, a aritmética, é zero, né? Porque o que tem aqui para cima tem aqui para baixo. É aquele papo que ele está simétrico. Então é feita uma outra média chamada média quadrática, RMS, Root Mean Square, ou valor eficaz, mesma coisa, que é dada por qual expressão? Valor máximo sobre raiz de 2. Lembraram desse papo aqui do RMS? Aí eu vou mostrar lá por que aquelas expressões são equivalentes. Pessoal, lembraram aqui do RMS? Eu preciso que a gente tenha isso em mente, tá? Eficaz ou RMS, mesma coisa. É importante que a gente tenha especificação através dessa forma aqui. Então, voltando para lá, para mostrar a igualdade das expressões lá, por que apareceu aqui, né, esse RMS ao invés do VM, do IM, né? Por que apareceu esse valor RMS ou eficaz aqui? A verdade é a seguinte: o eficaz é VM sobre raiz de 2, né? Certo? Então, reescreve isso aqui assim, ó. Vai ser o quê? VM sobre raiz de 2, para tensão, vezes IM sobre raiz de 2 para corrente. Quanto que dá isso aqui? VM IM sobre 2. Concorda? Então, é a mesma coisa. Se eu quiser escrever em termos de valor máximo, bota lá VM IM sobre 2. Se eu quiser escrever em termos de valor eficaz, simplesmente multiplica a tensão vezes a corrente. Beleza? Entenderam essa ideia aí? É a mesma coisa, a mesma expressão. Tá? Então se eu voltar lá na minha tabelinha lá, e digamos que eu queira escrever isso daqui, ao invés de escrever VM e M sobre 2, eu posso então escrever aqui V eficaz vezes I eficaz? Pode, é a mesma coisa, não tem problema nenhum. Tá? É a mesma coisa, uma coisa igual a outra. Bom, então temos aí a potência complexa, tá? Temos aí o que a gente chama de potência complexa. Bom, com isso, a gente vai formar aqui um negócio muito importante, que é um triângulo de potências. O que é um triângulo de potências? É isso aqui, ó. Deixa eu limpar um pouco aqui, fiz umas anotações aqui. E agora elas têm que sair daqui. Pronto. O que então que é um triângulo de potências? Veja só. Lembra que eu coloquei o P aqui nesse eixo e coloquei o Q aqui nesse eixo lá na nossa discussão anterior? Né? Olha aqui, ó. Vou voltar lá. Olha. Então, o P está aqui e o Q, né, é essa projeção aqui, que eu posso tratar como sendo
segmento aqui. Então, aqui eu tenho o módulo, aqui eu tenho o P e aqui eu tenho o Q, tá? Esses três segmentos aí, eles formam o que a gente chama, então, de triângulo de potências. No eixo real aqui o P, no eixo imaginário o Q. Aqui eu tenho o módulo. Esse ângulo aqui é justamente o ângulo que a gente tem tratado como sendo φ, né? Tá? É justamente aquele ângulo. Mas chama o que quiser, de φ, de θ e tal. E isso aqui é o quê? Se o S está aqui, que é P e Q, né? Ou P mais JQ, isso aqui é um módulo, né? Esse segmento aqui é o módulo. Esse módulo da potência complexa é chamada da nossa última potência, que é a tal da potência aparente. Essa potência, junto com a ativa e a reativa, elas formam as três potências mais importantes para a gente. Quando eu vou especificar transformador, por exemplo, eu especifico através dessa potência aqui aparente. Tá? Então, também não é uma potência nova, né? Simplesmente você vai tirar o módulo. O que é tirar o módulo? P ao quadrado mais Q ao quadrado, raiz quadrada disso aí. Né? Uma vez que isso aqui é um triângulo retângulo, ó, P, Q, aqui o módulo. Tá? Entenderam essa potência aparente aqui a partir da complexa? Então, qual é a diferença da complexa para a aparente? A complexa é um número complexo, P mais JQ e tal. A aparente é só o módulo dele. Tá? Número complexo tem módulo e tem fase. Né? A potência aparente é só o módulo dele. Tá? Simplesmente o módulo desse número aí. Como é que eu tiro o módulo desse número aí? Como se fosse uma distância aqui, né, vetorial, né, vem da origem até aqui. Vai ser o quê? P ao quadrado mais Q ao quadrado, tira a raiz quadrada, né? Ou calcula o tamanho da hipotenusa aí, por exemplo. Pessoal, e aí? Como é que estamos na potência aparente a partir da anterior? Posso caminhar um pouco mais aqui? Beleza. Se a gente for escrever, se a gente for escrever em termos de expressões, né? Eu posso observar que essa potência aparente é simplesmente a multiplicação da tensão eficaz vezes a corrente eficaz. Tá? Então, estou interessado na aparente, multiplico a tensão eficaz vezes a corrente eficaz, tá tudo certo. A unidade desse negócio aqui também é VA, tá? Então, a unidade desse daqui também é volt-ampere. E os seus múltiplos, né? KVA, MVA e por aí vai. E aqui tem algumas análises, né, que a gente tem feito sempre. O ângulo aqui sendo a diferença de fase da tensão menos a corrente. Vocês vão concordar comigo que se eu dividir Q por P, eu tenho a tangente desse ângulo aí. Né? Se eu dividir Q por S, eu tenho o seno desse ângulo. E se eu dividir P por S, eu tenho o cosseno desse ângulo. Concorda? Né? Análise de um triângulo retângulo aí. Né? Bom, aí a gente vai definir um cara aqui muito importante, que é o chamado fator de potência.
esse cara, ele é um indicador de eficiência energética muito grande, muito importante. E ele vai avaliar dentro do módulo da complexa, quer dizer, dentro da aparente, o quanto tem de ativa e, consequentemente, quanto tem de reativa. Né? Uma vez que você tem P mais JQ, o quanto disso é ativo e o quanto disso é reativo. É aí que o fator de potência vai entrar. Então, como definição, o fator de potência é P sobre módulo de S, ou a parte ali real sobre a hipotenusa, o cateto de baixo sobre a hipotenusa. Tá? Então, P sobre módulo de S é o fator de potência. Ou, se você preferir, faça simplesmente o cosseno daquele ângulo. Tá? Isso daí, então, é uma relação, né, que está avaliando quantos por cento tem de P com respeito ao total. Tá? Bom, aí agora a gente tem que fazer algumas avaliações aqui. Definido o fator de potência, antes da gente avaliar ali o sinal do fator de potência e tal, vamos voltar no triângulo de potência. Vocês se lembram que esse Q aqui, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Quando que ele é positivo? Quando ele está sendo consumido. Quando a carga é indutiva, né? Quando que ele é negativo? Quando ele está sendo gerado. Quando a carga é capacitiva, tá? Então, pode aparecer um triângulo de potências como esse daqui para baixo? Pode. Qual o problema? Pode aparecer. Nesse caso aqui, você teria o quê? Você teria um Q negativo. Nesse caso aqui, um Q positivo. Essa carga aqui ela é eminentemente indutiva e essa carga é eminentemente capacitiva. Ah, e aqui, então, se elas tiverem o mesmo módulo, né, digamos e tal, você vai ter um ângulo igual lá em cima, né? Ou um ângulo diferente, né? Não tem problema aqui. O fato é que esse ângulo aqui de baixo, né, vou chamar aqui de θ φ, sei lá, linha, ele é negativo também. Né? Uma vez que o nosso eixo, né, a gente está saindo com ele daqui assim, né? Tá? A gente tem um eixo assim, né? Vamos fazer aqui esse eixo aqui, para ficar bem claro aqui o plano, né? Tem alguma coisa assim, né? Deixa eu subir esse cara aqui um pouco. Pronto. E o outro tá onde? Aqui assim, né? Então, aí estão os nossos eixos, né? O imaginário, ou y, né? E o real aqui, ou x. Então, se essa daqui for a origem, né? Esse ângulo aqui, naturalmente, ele vai ser negativo e esse vai ser positivo. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente calcula o tal do cosseno desse ângulo, esse cosseno ele vai ser sempre positivo, lembra? Se for menos 30,
ou mais 30, vai dar o mesmo valor de cosseno. Então, como é que você diferencia o fator de potência? Se ele está se relacionando com um ângulo positivo ou com um ângulo negativo, né? Então, ó, qual é o papo? Se você tem um ângulo positivo ou o ângulo negativo, e esses ângulos são iguais naturalmente, né? Menos 60 mais 60, menos 30 mais 30. O fator de potência é o mesmo, tá? Então, para diferenciar, a gente fala em fator de potência adiantado, quando é capacitivo, ou seja, quando aquele ângulo está para baixo, tá? A gente fala em fator de potência leading ou adiantado, ou fator de potência atrasado, quando me refiro aos indutores, que a gente fala em fator de potência lagging ou atrasado, tá? Então, é totalmente adimensional, mas é preciso que haja essa informação acerca se ele é, né, capacitivo ou indutivo a carga de maneira geral. E aí a gente fala em fator de potência em lagging, né, ou lagging quando é indutivo, triângulo de potências aqui para cima, ou fator de potência em leading, né, que é adiantado, que ele está aqui para baixo, tá? Então, essa aí é a ideia, tá? Bom, o fator de potência é uma é uma um parâmetro de eficiência energética muito importante, né? Por quê? Porque justamente ele fala o quanto tem de ativa no nosso bloco total de potências, né? Então, veja só, quem tinha me respondido lá que quanto mais potência ativa, melhor no equipamento e tal, me responde essa daqui também. Como eu posso caracterizar uma carga através do triângulo de potências? É mais interessante que esse triângulo de potências tenha uma característica mais achatada, assim como esse que eu estou desenhando agora, com um ângulo bem pequenininho, ou é mais interessante que eu tenha um triângulo de potência com a característica assim, ó, maior, mais para cima, com um ângulo bem grande. E aí? É isso aí, né? Quanto menor o ângulo, é melhor, tá? Ou seja, mais achatado. Só que eu vou fazer uma observação aqui, um adendo muito importante, muito cuidado. Na verdade, Pedro, presta atenção aqui, ó. A parte real não muda, tá? Por que a parte real não muda? Porque a base do triângulo vai ser a mesma, ó. Se ela for assim ou se ela for assim. Mas a relação muda, porque quando esse cara aqui fica baixo, ele fica menor, né? Quando ele fica alto, o módulo de S fica maior. Então, a parte de baixo, ela não muda, mas a relação muda. Então, se a relação muda, esse percentual aqui, né, essa relação aqui, ela melhora. Quando eu tenho um caso totalmente resistivo, tá? Quando eu tenho um caso totalmente resistivo, como é que é o triângulo de potências aqui? O Q vale quanto? Vale zero, né? O caso totalmente resistivo, o triângulo de potências ele deixa de ser um triângulo e passa a ser um segmento de reta assim. A potência total é ativa, não tem reativa. Acabou. Concorda? Tá? E quando eu tenho só um indutor, como é que é o triângulo? Não tem triângulo, né? Você só tem isso aqui. Qual é o ângulo? 90 graus. E quando eu tenho só
capacitor. Qual é o ângulo? Menos 90 graus agora, né? Então as coisas elas vão ao encontro uma da outra, tá? Assim, elas têm essa correlação teórica, né? Uma coisa está sempre encaixando com a outra, análise de potência, análise de tensão, análise gráfica, análise da expressão e tal. Tá? Bom, aí tem um negócio chamado correção de fator de potência na indústria. Quando o cara consome muito reativo, tá? Quando o cara consome muito reativo, ele tem que consumir um valor adequado, tá? Sabe qual é o valor adequado? 8% do total. Ele não pode consumir mais que isso. Significa que, do ponto de vista industrial, para que não haja tarifação de reativo, além do ativo pelo qual ele já paga, o fator de potência da indústria não pode ser maior do que 0,92. Tá? Se você tiver lá um fator de potência 0,8 na sua instalação como um todo, a concessionária vai te cobrar a diferença até 0,92. E você não precisaria estar pagando por isso. Existem equipamentos, formas, né, de uma consultoria resolver esse problema. Você vê, não é perda, tá? Mas está relacionado com eficiência energética, né? Então, veja só, não é perda. Esses 8% aí, eles não são perda, eles não vão para aquecimento, para barulho, né, para qualquer coisa desse tipo. Eles são reativos, é a porção que faz o sistema funcionar, tá? Mas, de alguma forma, é um parâmetro de eficiência energética, né? Nós vamos conversar sobre correção de fator de potência mais adiante, tá? Bom, então vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui para a gente começar a fechar a nossa aula, tá? E aí vocês vão refazer isso em casa, olhar com bastante calma, porque a gente vai precisar de aprender isso com muita solidez. Então, vamos lá. Você tem um circuito aqui, então, e ele dá algumas informações acerca dessas duas cargas aí, tá? Então, é como se você tivesse aqui uma linha de transmissão, aqui uma fonte, né, como se fosse um ponto de entrega. Essa linha de transmissão tem uma resistência pequena, tem uma indutância aqui pequena, né? Já está mostrado aqui em resistência e em impedância do indutor. E aqui ele deu duas cargas, né? Load 1 e load 2 aqui. Você vê que ele não fala, né, o que é a carga, né? Se é capacitiva, se é indutiva e tal. Mas ele dá algumas informações. Ó, a carga 1 absorve 8 kW com um fator de potência adiantado de 0,8. Opa! Então a gente já sabe que isso é que tipo de carga? Isso é uma carga RC. Por quê? Porque está consumindo ativo e o fator de potência é adiantado, ou seja, capacitor. A carga 2 absorve 20 kVA. Aqui ele não está separando ativo e reativo. Ele está dando já o módulo, né, a aparente. Mas como ele está dando o fator de potência 0,6 atrasado, a gente consegue descobrir aí o que tem aqui de ativo e reativo. Bom, considerando aqui a frequência da rede de 60 Hz, a primeira coisa que ele quer saber é o seguinte:
Qual é o fator de potência das duas cargas juntas, né? Essas duas cargas em paralelo? Uma 0,8 adiantado, outra 0,6 atrasado. E aí? Para onde é que eu vou agora? Primeira coisa, pessoal, faço os triângulos de potência de cada uma dessas cargas, tá? Triângulo de potência da carga L1. Como ele é adiantado, é capacitivo. Como é capacitivo, o Q é negativo. Então, vou colocar ele aqui para baixo. Vou chamar, então, de P1, Q1 e o módulo de S aqui, 1. Tá? E um ângulo θ1 aqui também. Fator de potência, 0,8. Potência ativa, 8 kW. Qual é a expressão do fator de potência? Fator de potência igual a P sobre módulo de S. 0,8 igual a 8 sobre módulo de S. Módulo de S, fazendo essa conta aqui, 10 kVA. Como é que eu acho o Q aqui? Ora, pode usar Pitágoras, né? Ou qualquer outra coisa que você queira usar aí, né? Se você sabe que S ao quadrado, né? Módulo, né? Igual a P ao quadrado mais módulo de Q ao quadrado, chegamos aqui em 6 kVAR. Então, nessa primeira carga, L1, você tem 8 kW de ativa, menos 6 kVAR de reativa e, consequentemente, 10 kVA de aparente. Pessoal, entenderam aqui a L1? Como que eu destrinchei a potência aqui dentro dela? E aí? Vamos lá, vamos olhando aqui junto, hein? Beleza. Vou fazer para L2, a mesma coisa. Fator de potência atrasado, indutivo, positivo, beleza. O que ele deu para mim aqui? Ele falou 20 kVA e deu o fator de potência. Bom, P é o quê? É o fator de potência vezes S, né? Então, P vai ser 20 vezes 0,6, 12 kW. Aqui, eu aplicando lá Pitágoras, chego em Q igual a 16 kVAR. Então, carga 2, 12 kW, 16 kVAR. Então, eu sei o que tem na carga 1, sei o que tem na carga 2. O que eu faço agora? Lembre-se, isso são números complexos, tá? Então, eu vou somar ativa com ativa, reativa com reativa, respectivamente, parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, e vou fazer um triângulo de potências para a carga toda. Tá? 8 mais 12, 20. Oito mais 12, 20, ativa. Menos 6 mais 16, 10, reativa. Potência total desse cara, 20 mais J10 kVA. Como é que eu calculo o fator de potência disso aqui tudo? Opa, 20 aqui, 10 aqui. Fator de potência é P sobre módulo de S. Calculo aqui, né, o módulo. Quanto é que é o módulo desse negócio aqui? 20 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Isso aqui dá 10 raiz de 5 kVA. Fator de potência,
20 sobre 10 raiz de 5, mais conhecido como 0,89 atrasado. Por que que é atrasado? Porque a resultante reativa foi positiva, tá? A carga 2 aqui ela é preponderante nesse conceito, né, nesse quesito aí. Então, o fator de potência total 0,89, tá? Pronto, tá aí o cálculo da questão, né? Assim que a gente fez esse cálculo aí. Quando a gente for falar do papo da correção do fator de potência, a gente vai ver que esse 0,89 aqui, ele está fora da legislação, né? Porque teria que ser quanto? 0,92. Vocês concordam? Digamos que eu quisesse fazer com que o fator de potência dessa instalação toda vá para 1. Ou seja, o ângulo total aqui seria 0. Para pensar para a próxima aula, vocês concordam que se eu fornecesse para essa carga uma potência reativa de 10 kVAR, esse fator de potência aqui ele iria para 1? Por quê? Bom, estou consumindo 10 kVAR. Se eu arrumasse um jeito desse cara não consumir nada de reativo, ele iria ficar só com o ativo. E o fator de potência seria 1. Quem consegue fornecer reativo? Capacitor. Então, se eu arrumasse um banco de capacitores que fornecessem o reativo, eu iria ajustar o fator de potência. Isso é um papo para a próxima aula, tá? Bom, pessoal, então a nossa hora chegou e aí temos praticamente o conteúdo inteiro de potência sendo tratado, tá? Tem pormenores, a gente vai ver adiante, mas esse é o nosso mundo aqui de potência. As coisas vão ficando um pouco mais aplicáveis, né? Mais práticas. Aí eu quero saber o seguinte, para a gente finalizar. Entenderam o cálculo do fator de potência dessas duas cargas em conjunto? Eu destrinchei a ativa com ativa, reativa com reativa, fiz a soma termo a termo e fiz um triângulo total. E neste triângulo total eu calculei o fator de potência. Tá? A partir de quê? A partir justamente das informações que foram dadas no exercício. Eu quero que vocês pensem na B e na C. Tá? A B é a questão de circuito teoricamente simples, né? E a C tem a ver com essa correção do fator de potência. Tá? Beleza, então. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser ficar aqui depois da aula, eu converso, tá? Se tiver alguma dúvida depois, pode me falar no grupo, tá? E aí eu quero que vocês vejam com muita calma a lista. A gente pode marcar aí um momento para tentar resolver. E aí na terça-feira que vem a gente já consegue fazer o nosso exercício, tá? A gente vai conversando lá no grupo, vai ajustando alguma coisa que é necessário. Mas, então, por mim, era isso aí que eu tinha para comentar com vocês hoje, tá? Valeu aí pela participação, pela paciência e tal, pela companhia, e aí nos conversamos na semana que vem, tá? Se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser permanecer, ou enfim, né, acho que vocês têm aula agora, mas se tiver alguma dúvida que vocês querem rapidamente tirar sobre o exercício, eu posso conversar, se não a gente conversa lá
no grupo depois, tá? Falou, gente. Obrigado aí. Até a próxima semana. Tá? Valeu, professor. Boa semana pro senhor. Falou, até logo.